Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Jornada Cultural FEPESP. E hoje nós estamos aqui na zona noroeste da cidade de São Paulo, mais precisamente no bairro da Freguesia do Ó. Bairro que foi um distrito, né, e que hoje ainda mantém esse distrito, mas carrega ainda o nome de freguesia. A Freguesia do Ó foi o primeiro título como freguesia, como distrito na cidade de São Paulo. Depois vieram o Brás, veio a Penha, Santo Amaro, mas todas elas extinguiram o nome freguesia. A Freguesia do Ó foi a única distrito que manteve até hoje. E nós vamos contar um pouco dessa história, da evolução desse bairro, né? E esse lado bastante interessante da cultura presente aqui no largo do bairro, principalmente, né? Eu gostaria de convidar vocês para entender um pouco mais dessa história, né? E perceber que o bairro guarda aí uma tradição muito grande. Vamos lá? E nós estamos aqui no Largo da Antiga Matriz, né? A Matriz Velha, que hoje praticamente não existe mais, né? Essa capela foi erguida aqui em 1615, vejam só, a pedido de Manuel Preto, né? O bandeirante Manuel Preto e sua esposa Águida Rodrigues. Eles vieram para cá adquirir uma propriedade e, como era distante para ir até a Sé, né? Enfim, para cumprir os seus compromissos religiosos, ele fez esse pedido para construir uma capela aqui em devoção à Nossa Senhora do Ó. E depois de 5 anos isso aconteceu e a capela foi erguida aqui. Então, basicamente, toda a sua comunidade frequentava essa capela. E olhem só, veja que coisa interessante. Aqui, várias chácaras surgiram ao longo do tempo e se plantou muito cana-de-açúcar, naquele período ainda colonial. Então, a fabricação de cachaça, né, era muito grande. Então, as pessoas colocavam os tonéis de cachaça nos carros de boi e iam vender na cidade, na região do centro da Sé. Imagine a caminhada, que era bastante distante. Hoje, praticamente, essa capela não existe mais e ficou chamado de Antigo, né, Largo da Matriz, que é onde nós vamos visitar e vamos conhecer um pouco da nova igreja de Nossa Senhora do Ó. Vamos lá. Depois de 100 anos da inauguração da antiga igreja, que foi erguida em 1796, lá no antigo Largo da Matriz, 100 anos após, o sacristão foi, inclusive, afastar um enxame de abelhas na torre da igreja e acabou colocando um fogo, incendiou a igreja, que realmente virou cinzas completamente. Somente em 1901 é que foi inaugurada a nova paróquia, a nova matriz de Nossa Senhora do Ó, que é esta aqui, já no novo Largo da Matriz, né? Então ela correspondeu a uma característica arquitetônica dos inícios dos anos 1900, né? Do século XX, e aí, obviamente, essas características neoclássicas, com linhas retas, triângulo, né, na frente, enfim, com uma torre, né? E ela acabou constituindo um grande templo, né, que marcou realmente a região. E então acabou sendo realmente um ponto de referência, né, para a freguesia. Lembrando que ela se tornou freguesia a partir de 1796, por instituição da Dona Maria I, Rainha de Portugal, que determinava então as terras para a construção de igrejas naquele período, né? E até hoje a igreja existe aqui, com cerca de 1.600 fiéis participando nos finais de semana, além das festas que acontecem aqui no Largo da Matriz. Nós estamos aqui então no interior da igreja Nossa Senhora da Expectação, ou Nossa Senhora da Esperança, ou Nossa Senhora do Ó. E estamos aqui com o Padre Aldo. Eu gostaria justamente de perguntar exatamente sobre isso, sobre essas versões do nome da santa, para a gente explicar e entender exatamente a padroeira aqui do bairro. Quando do aniversário da paróquia dos 200 anos, aconteceu uma publicação juntamente com o antigo pároco, o Padre Noé, e justamente o livro ele tem esse início. Nossa Senhora da Esperança, nos primeiros títulos, Nossa Senhora do Ó, é uma tradição espanhola, também dos portugueses, e todo o Brasil, normalmente toda a faixa litorânea, as igrejas antigas do Brasil colônia traz esta invocação, justamente por causa das invocações na liturgia, no período que antecede o Natal, na época do Advento, onde tem. Hoje essas antífonas elas estão adaptadas nas chamadas aclamações ao Evangelho, onde aparece a invocação ó Maria, ó sede da sabedoria, é por causa das
antífonas litúrgicas, por isso o nome Nossa Senhora do Ó, mas o título está ligado a Nossa Senhora grávida, a Virgem que espera o Salvador, é Nossa Senhora se preparando para dar à luz o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta aqui sobre o detalhe da decoração. Algumas pinturas foram feitas por uma personalidade bastante respeitada aqui na freguesia, que é o Salvador Ligabue, é isso? Exatamente, inclusive alguém histórico, não no sentido artístico apenas, mas alguém de muita ligação religiosa, vicentino, alguém que se dedicou não só a esta igreja, mas também igrejas da cidade, como São Geraldo, igrejas também em Bragança Paulista. Ele também foi o responsável pela decoração. E trazendo assim a sua marca, é um dos pontos principais aqui da paróquia, é toda a decoração artística, as pinturas murais da paróquia, a maioria absoluta é confeccionada, criada pelo Salvador Ligabue. Muito bem. A igreja foi construída em 1901, né, após o incêndio, como eu comentei anteriormente. Isso confirma? Exatamente. Ela foi consagrada, assim diz a história. Inclusive nós temos um marco, uma cruz da passagem do milênio passado. A conclusão assim para o uso dos fiéis e o uso litúrgico das funções litúrgicas da comunidade se dá em 1901, mas o início da construção é do outro século, finalzinho de 1800 para 1901, quando chega à conclusão. Muito bem. E claro, existem algumas manifestações, alguns eventos religiosos aqui bastante tradicionais na freguesia, aqui realizado pela igreja, né? Quais são essas festas que acontecem ao longo do ano, padre? A marca aqui do bairro da freguesia, no sentido religioso, é a festa do Divino. Ali no período que antecede a festa de Pentecostes, nós temos a novena, com gestos assim da cidade de São Paulo. É a única paróquia que conservou todos os gestos, o modo de celebrar esta festa, com os personagens que compõem a corte do Divino, é sempre antecedendo a festa de Pentecostes, 9 dias, a novena, hasteamento do mastro, procissões. É uma festa assim, muito marcante, com toda uma decoração especial que expressa o mundo religioso lá do Brasil colônia, trazido também, e aqui se fixou, 222 anos iremos celebrar no próximo ano. Muito bem. O que a gente percebe aqui no Largo Nossa Senhora do Ó é que parece que estamos realmente numa cidade do interior de São Paulo, né? Pacata, tranquila, com a igreja matriz ao centro, né? E com essa paisagem bastante interessante, com alguns prédios ainda mantidos, né? De períodos passados. Então dá essa ideia de tranquilidade, né? Então eu convido você a vir participar, vir conhecer aqui o bairro da Freguesia do Ó e visitar essa bela igreja, né? Conhecendo um pouco da história de Nossa Senhora da Expectação. E ainda aqui no Largo da Matriz, no coração da Freguesia do Ó, nós encontramos também a Casa de Cultura Salvador Ligabue. Na verdade, Salvador foi um mito, ainda é um mito aqui para a Freguesia do Ó. Ele nasceu em Itatiba, no interior de São Paulo, filho de pais italianos, e foi morar no bairro do Belém, aqui na capital, em São Paulo. Mas desde 1929, ele veio aqui para a freguesia e se apaixonou pelo bairro. É um artista plástico, ele fez as pinturas da igreja e uma série de pinturas nas escolas aqui do bairro, além de outros espaços, inclusive a Igreja da Consolação, em São Paulo também, foi ele que fez algumas das pinturas. E hoje essa Casa de Cultura, que é mantida pela Prefeitura Municipal de São Paulo, ela justamente faz um estímulo, né, às novas artes, à comunidade, né, a priorizar a arte de uma forma geral, sobretudo a música, a literatura, a pintura, a arte de uma forma geral. Eu gostaria de mostrar para vocês esse espaço cultural aqui da freguesia. A Casa de Cultura Salvador Ligabue, ela foi inaugurada em 1993 e até hoje mantém aqui muitas atividades. A gente pode perceber logo aqui na entrada, né, essa maquete, né, da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, né, com todos os detalhes feitos em madeira, né, mostrando realmente como é a construção, o seu estilo, enfim. Aí, além disso, você vai encontrar uma série de outros elementos, né, que, por exemplo, o piano, né, onde acontecem as apresentações musicais, saraus, acontecem aulas, cursos, palestras diversas, enfim, várias atividades, além de uma coleção de fotografias antigas do bairro da Freguesia do Ó, né? Se estimula muito a literatura, com livros aqui à disposição, materiais para leituras de uma forma geral,
curso de dança, curso de gastronomia, enfim. Eles dispõem de um auditório bastante amplo, né, para utilização em palestras e eventos. Ou seja, é um espaço multiuso da comunidade, né, administrado pela prefeitura e que é referência aqui no centro, na praça, né, da Matriz, no Largo da Matriz da freguesia do Ó. Outro detalhe interessante aqui do Largo da Matriz é exatamente o espaço. Nós estamos num espaço bastante alto, no alto da colina, né? E ainda se preserva ao lado da Matriz o jardim com árvores centenárias, inclusive uma espécie aqui de um pé de cana-de-açúcar, que foi o que movimentou a economia no período colonial aqui dessa região, né? Então se fabricava muita cachaça aqui. Então nós vamos encontrar várias espécies de árvores, como pitangueiras, árvores frutíferas, né? Pau-brasil, enfim, várias outras espécies que são mantidas pela comunidade. Olha só que coisa interessante. E uma coisa curiosa ainda é que, como a Festa do Divino, né, acontece aqui, então no mês de abril, existe uma tradição. Os organizadores da Festa do Divino enterram algumas cachaças aqui no jardim, em algum lugar que não é conhecido, e elas ficam enterradas de um ano para outro. E no outro ano da festa, desenterra-se essas garrafas e é servido então um copo para cada um dos organizadores da festa. Uma tradição que vem aí de muitos anos atrás, né? E andando então aqui pela colina da freguesia do Ó, exatamente no alto da freguesia, nas alturas da freguesia, nós encontramos aqui o senhor Antônio Carlos, né, que está passando por aqui, mas que não é morador do bairro, mas que tem uma ligação grande. E eu vou perguntar para ele de quem ele é neto. Pois não. Olha, o Manuel Preto, fundador da igreja da freguesia do Ó, bem como do bairro, era meu tataravô. Eu documentei isso. Então resolvi vir aqui para conhecer o local por onde ele passou. Achei muito interessante. Olha só, ele mora em São José dos Campos, veio aqui passear e nós encontramos ele aqui que veio buscar as raízes, né? Conhecer um pouco mais sobre essa área, né, que pertencia ao tataravô dele, né? Olha só, a freguesia é um bairro assim, tranquilo, movimentado ao mesmo tempo, uma área gastronômica intensa, com uma variedade de cardápios, com religiosidade muito forte, tradições. E ao fundo a gente vê a cidade, lá no fundo, o Rio Tietê, né, que corta, na verdade, grande parte da cidade, que era o caminho, então, dos Bandeirantes. Um lugar que você precisa conhecer. Aliás, o primeiro bairro da cidade de São Paulo e mantém ainda muitas dessas tradições vivas, né? Esperamos que vocês tenham gostado e venham conhecer a freguesia do Ó.